Homenagem ao dia do pastor. Um homem que às vezes tem que agir como super-homem, um líder que às vezes tem que agir como servo, um servo que às vezes tem que agir como líder, um filho que tem que agir como pai, um pai que tem que agir como filho, um amigo que tem que agir como crítico, um crítico que tem que agir como companheiro, um dono que tem que cuidar do que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem, o pastor. Pastor de ovelhas, das ovelhas do Senhor. Foi por isso que Deus deu a cada um algo especial, um fruto, o fruto do Espírito Santo de Deus. Esse fruto é composto de 9 características bem específicas. 9. Que não podem faltar naquele a quem ele escolheu para conduzir as suas ovelhas. Existem as qualidades básicas para ser um bom pastor. As 3 primeiras dizem respeito à nossa atitude em relação a Deus. A primeira de todas é o amor, aqui representada pela maçã. Dizem que uma maçã por dia prolonga os dias de vida de uma pessoa. Excelente para o sistema digestivo e imunológico. Purifica o organismo como um todo. É uma fruta de primeira grandeza que não pode faltar na alimentação de nenhuma pessoa que queira viver de forma saudável. Assim como a maçã, o amor deve ser diário, um pouco por dia gera vida. A presença do Espírito Santo nos inunda os nossos corações de um profundo amor que se irradia para 3 direções. A. Para Deus. Passamos a amar Deus verdadeiramente acima de todas as demais coisas. B. Para nós mesmos. O nosso nível de amor próprio, de autoestima, se eleva, conduzindo-nos a um alto grau de felicidade. C. Para o próximo. Passamos a amar de uma maneira extraordinária e especial também as pessoas ao redor, melhorando assim o nosso relacionamento social. A outra qualidade básica de um bom pastor é a alegria, aqui representada pelas uvas. Dizem que elas reduzem o mau colesterol, protegem os vasos sanguíneos e as artérias do coração, regularizam a tensão arterial e têm uma ação antitumoral. A alegria é uma qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade para com os outros. É resultante de um senso de bem-estar, sobretudo de bem-estar espiritual, em razão de uma correta relação com Deus. É o gozo, o regozijo no Espírito Santo. É a exultação do amor, a alegria induz ao louvor e à adoração. E ainda a paz, que de igual modo as mangas devem ser cultivadas em clima favorável. Combate doenças do estômago, cardíacos, diuréticos e ainda ajuda a controlar a tensão arterial, a tratar a anemia e fortalece o sistema imunitário. A manga é considerada a rainha das espécies, assim como a paz, que alimenta
pastor cheio do Espírito deve ter longo ânimo para guardar a noiva de Cristo, longo ânimo para guerrear contra a hostilidade do mundo e protegê-la. A tolerância é essencialmente um dos atributos de Deus, o qual, pela graça de Deus, é derramado em nossos corações. Longanimidade é a tolerância com amor, e não explodir em ira e fogo, mas compreender e amar em todas as circunstâncias. É colocar o amor acima, da mesma forma que Deus tem sido longânimo para conosco. Devemos também ser para com as pessoas ao redor, suportando as fragilidades e provocações alheias. A longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerando as injúrias para pagar as afrontas sofridas, para não dar lugar às feridas. Benignidade, esta é suave e terna, assim como uma feira. Um pálido reflexo da benignidade primordial manifestada por Deus, demonstrando em si mesmo o bem-querer que Deus tem para com os seus. Benignidade tem a ver com o caráter, com a natureza da pessoa. Significa gentileza, bondade, excelência de caráter, honestidade. Deus é a fonte originária e Cristo foi quem melhor exemplificou essa qualidade, passando a ser o nosso modelo. Quando possuímos essa qualidade, somos graciosos, gentis para com o nosso semelhante, não mostrando inflexíveis, radicais e exigentes. Somos dóceis de temperamento, sobretudo para com as pessoas mais livres, predispondo-se a uma atitude afável e pacífica. E a bondade? A bondade. Essa é a virtude que completa o chamado de um bom pastor. Bondade é como a goiaba. Não é muito doce e em nada amarga. A bondade reflete a generosidade de coração e de ação, atitudes em relação aos outros. Retidão, prosperidade e gentileza é a qualidade da generosidade e de ações gentil para com as outras pessoas. É ter um caráter infinitamente bondoso, é estar sempre inclinado para o bem, desejar sempre o bem alheio, é a firme disposição de ajudar pessoas ao redor que estejam em dificuldade. Mas para ser completo, um bom pastor, o pastor de ovelhas, deve ter as características da graça. Fé, que assim como os morangos, apesar de pequenos, são atrativos aos olhos e essencial à vida. A fé é confiança. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé, e de fé em fé indica a confiança em Jesus Cristo, na fé evangélica. É a fidelidade do cristão para com Deus e para com os princípios orientadores da palavra de Deus. Essa fidelidade é livre e espontânea como o amor. Na vida do pastor, a fé deve ser o atrativo para que pessoas voltem-se a Deus e para que Deus olhe para as ovelhas. Mansidão. A graça em uma vida de mansidão é como um maracujá. Produz calma, tranquilidade e a generosidade de Deus. Essa virtude é destacada na terceira bem-aventurança. É uma qualidade de caráter daqueles que irão possuir a terra. Jesus é manso e humilde de coração. Consiste em um espírito de mansidão e gentileza no trato com o próximo. Trata-se de uma genuína falta de maldade e aspereza, de mistura com as qualidades da paciência e da gentileza. Trata-se de uma submissão do espírito humano para com Deus e em seguida para com o homem. A mansidão é resultado da verdadeira humildade por causa do reconhecimento do valor alheio, com a recusa de nos
e Cristo o seu exemplo supremo. Domínio próprio é como a banana. É preciso amadurecer, esperar o tempo certo de agir e falar. É ter toda forma de autocontrole e de autodisciplina. É o mesmo autocontrole que um atleta necessita para ser bem-sucedido. É o autodomínio dos impulsos das emoções. Essa virtude é fundamental na hora em que vem a tentação. É preciso muito autocontrole para não ceder às seduções da carne, do pecado, do mundo e do vil tentador. O verdadeiro autocontrole só pode ocorrer mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Se nos esforçarmos, o Espírito Santo vem e nos socorre, mas nós temos que dar o primeiro passo, fazer a nossa parte. Aqueles que realmente exercem essa virtude levam todo o pensamento à submissão e obediência a Cristo. Assim como as frutas produzem benefícios para os nossos corpos, assim o fruto do Espírito produz em nós virtudes espirituais, que juntos geram laços fraternos, laços de amizade, laços de companheirismo, laços eternos com a única finalidade de adorar a Deus e gerar vidas para Deus. E isso, amados pastores, precisamos ver em vocês, homens comuns, feitos à imagem do Altíssimo, e incumbidos de serem guardiões do rebanho eterno. Que Deus nos abençoe neste dia especial. Irmãos, como